Boa noite, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família, no poder do Espírito Santo. Hoje, 19 de abril de 2020, período de quarentena ainda do coronavírus e a Covid-19, nós estamos entrando nesta live ao vivo no Facebook com mais um culto de louvor a Deus e a entrega da mensagem da Palavra de Deus desta noite: coronavírus, anticristo e a volta de Jesus Cristo. E que você será muito abençoado. Vamos orar a Deus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, nós iniciamos esse culto ao Teu nome, a Tua pessoa, a Tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus, pedindo que o Senhor esteja abençoando os louvores, a palavra, e o Senhor esteja alcançando os corações de todas as pessoas que estão e vão entrar ainda ao vivo, e também aqueles que depois vão participar, ouvindo e recebendo a mensagem, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, nós colocamos tudo, Senhor, porque tudo é para a Tua glória e nós estamos seguindo as Tuas orientações em nome de Jesus. Os louvores desta noite nós vamos prestigiar 2 hinos da harpa cristã e um outro também bastante conhecido dos cristãos, em que nós vamos louvar ao Senhor. Aliás, esse hino da harpa tem mais de 100 anos e continua sendo cantado e louvado, porque é daqueles hinos que foram feitos com inspiração e feitos com uma única finalidade: adoração ao Senhor. Aleluia.
nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Como são belos pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo Ele está. Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar. Vive meu ser, Ele está. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus E Senhor, Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti eu cantarei louvores. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti eu cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti eu cantarei louvores. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias, louvado seja o meu Deus.
Bendito e santo é o teu nome santo. Glorificado seja, Senhor, esse momento de louvores na tua presença. Pai Celestial, nós vamos entregar a mensagem da tua palavra. Que o teu Espírito Santo seja soberano, nos auxilie, nos ajude e coloque todas as palavras, aquilo que o Senhor quer realmente edificar o seu povo e todas as pessoas que estão e vão ouvir e vão receber essa mensagem maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu desde já abençoo a vida de cada um, Senhor, de cada pessoa que está agora online, que está ao vivo, Senhor, a Deus, recebendo essa mensagem, e aqueles também que vão posteriormente receber essa mensagem. Que as suas bênçãos sejam completas nas suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Conforme nós anunciamos, a palavra liberada para nós hoje, e que nós vamos estar entregando: coronavírus, o anticristo e a volta de Jesus. Inicialmente nós vamos ver o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. E ele fala no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então ele diz, haverá pestes em vários lugares. Pandemia. Nós estamos aí num conflito muito grande. Essa batalha que tem sido nas nossas vidas, esse transtorno geral no mundo, nas nações, do coronavírus. E durante a semana, eu recebi um vídeo de uma irmã, uma amada irmã querida. Ela pediu para que eu ouvisse a profecia que continha aquele vídeo. E me pediu para analisar se a pessoa que profetizava, ela dizia que era para os pastores não fechar a igreja, abrir as igrejas, e para os cristãos não usar máscara. Eu parei para olhar aquilo, vi a mensagem, uma coisa complicada, mas eu estava, naquele momento, o meu espírito, ele focou uma pergunta: o que está oculto? Porque eu estou vendo todo mundo preocupado com as coisas terrenas. Sabe quando estão acontecendo coisas na sua vida, na sua família? São coisas materiais, coisas terrenas. Mas você percebe que tem algo por detrás daquilo. O que é que você não está vendo? E eu cheguei aquele dia, calhou de eu chegar mais cedo do trabalho, e eu entrei nesta sala, onde é a minha sala de preparação de mensagem, agora de pregação, né? A salinha onde eu converso com Deus. E eu comecei, Senhor, o que eu não estou enxergando? Eu estava pensando em colocar aquela mensagem que eu só gravei, eu não peguei ela ao vivo, as 7 lições do coronavírus, mas eu senti que não era aquilo também. Aquilo eram lições. Eu queria ver. E a Bíblia fala que quando você, né, Jesus ensinou que quando você busca, você recebe. E eu estava buscando uma direção, falei, meu Deus, alguma coisa tem. Alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu não estou enxergando. E de repente aquele vídeo me despertou, porque eu vi que tudo que eu tenho escutado se refere às coisas materiais. Mas nós, embora vivamos nesse mundo, nós não somos daqui. Nós vamos para o nosso lar em breve. E pelo visto não vai demorar muito não. Mas isso realmente ficou inquietado. E aí, nessa oração, eu senti realmente de Deus que temos coisas para analisar na palavra do Senhor. Primeiramente eu quero dizer para você que essa mensagem ela não é para gerar pânico para ninguém. E nem eu sou fanático. Estou lúcido das minhas razões. E que a palavra do Senhor, ela sempre nos prepara para as coisas. Li certa vez que no ano 70, quando foi destruído Jerusalém, Deus trouxe várias palavras para os cristãos que moravam em Jerusalém, para eles saírem de lá. Porque quando foi destruído, os cristãos, nenhum cristão morreu. Morreu judeu, morreu romano, mas nenhum cristão, porque eles ouviram a palavra de Deus. Então eu vejo que Deus sempre, ele alerta o seu povo, ele prepara o seu povo. Então eu quero que você se prepare, porque
São coisas ocultas e que você não viu, talvez. E eu também não estava vendo. E foi através desse questionamento que eu pude ver e ver que Deus, alguns servos de Deus já estão visualizando isso também. Então eu quero começar uma introdução dizendo o seguinte. A pandemia do coronavírus, né? Coronavírus disease, sigla de Covid, doença contagiosa, né? Covid-19, de 2019, o ano que apareceu, já está em os dados que eu pesquisei esses dias, 193 países, são 2.300.000 de pessoas infectadas, com mais de 163.000 pessoas que morreram. Vendo uma explicação científica, eu vi que muitos vírus de gripe eles vêm de aves e de porco. Aliás, é só lembrar que porco lá, Levítico 11:7, Deus proíbe de comer, né? Quem gosta, coma à vontade, mas para mim não faz diferença nenhuma. Mas vi também que o ebola ele vem de comer morcego. E esse Covid está sendo associado a isso, ainda que também já existe aí pesquisas na França e nos Estados Unidos indicando que ele surgiu em laboratório. Isso aí pouco importa de onde veio a origem, porque ele se espalhou rapidamente pelas nações e existe algo por detrás de tudo isso também. A pandemia do coronavírus, ela está preparando o mundo para o momento profético do surgimento do anticristo. E coloca em evidência aquilo que até então tinha sido zombado e tem sido desprezado, que é o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo desta terra. É um aprendizado. E coisas, aliás, até o ministro Mandetta, quando saiu, pouco antes de sair, ele disse que o mundo não será o mesmo depois da Covid-19. Eu não sei se ele sabia o que ele estava falando, mas não será mesmo. Mas não da maneira apenas com que ele pensou. Gostaria de começar falando o seguinte: nunca na história se viu um impacto tão grande de uma pandemia. Porque mesmo a gripe, a famosa gripe espanhola, né, que nasceu dos Estados Unidos, que matou milhões de pessoas no começo do século, no 1917, 18, ela não teve esse impacto que teve essa. E aí que entra 7 revelações para esse tempo, para o mundo que se prepara para revelar, para que seja liberado, enfim, o anticristo, e preparemos para a volta de Jesus. E, acima de tudo, para o grande momento profético de 1 Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 2, que fala do arrebatamento da igreja. Então vamos lá. A primeira revelação. A partir de agora, não existirão mais problemas de uma só nação. Apocalipse 13:7, e a mensagem estará baseada no livro do Apocalipse, naturalmente. A parte que nos interessa nesse texto, e que a gente vai refletir, a gente não vai fazer um estudo do Apocalipse aqui, mas nós vamos estar lendo e meditando exatamente, trazendo a luz dos acontecimentos que estão aqui. E deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. No versículo 7, a parte B. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. A partir de agora, as nações, inclusive, já tem uma reunião, eu estava lendo hoje de manhã, uma reunião dos ministros do G20, com relação à pandemia. Existe uma porção de movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo. Vendo uma coisa, o problema de uma nação agora ele passa a se tornar de todas. Então, o que eles viram com essa situação é que o mundo ele começa a se aproximar de uma espécie de unidade necessária, porque o mundo está muito dividido. Tudo hoje é marcado por divisão. A igreja é cheia de divisões e cada vez mais aumenta mais. As nações estão divididas, os governos estão divididos.
o anticristo, ele não pode pegar um ambiente nessa situação. Ainda que ele vai aparecer como o solucionador do mundo, dos problemas da humanidade, especialmente dos conflitos que vão estar acontecendo no momento que ele aparecer no cenário, o mundo está muito retalhado. Então, as nações começaram a ver que o problema que era da China se tornou problema do mundo inteiro. Independentemente de foi intencional ou não, uma coisa se alastrou. E mesmo com benefício de um ou de outro, há uma necessidade de uma visão. E o que vai acontecer? Aquele discurso que vocês sempre ouviram da nova era, falando que a terra é a nossa mãe, mãe terra, vai ganhar muito mais espaço agora, com a preocupação de proteção da terra. O mundo vai começar a se preparar para receber um líder mundial. A gente tem ouvido muito discurso no Brasil e fora, né? Estão reclamando nos Estados Unidos, no Brasil, em várias partes, que nós não temos um líder, falta um líder para a pandemia, falta um líder. A humanidade, as nações agora estão precisando de um líder. Mas o que é importante a gente entender, como a primeira revelação, ele vai ter autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Então, elas vão se unir. Então, o problema de um agora passa a ser o problema de todos. A segunda revelação. O dinheiro em espécie, ele começa a perder espaço na economia mundial. Em 13:17, ele fala: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O dinheiro em espécie, ele vai ser substituído pela moeda virtual, que é segura. Por isso que ele fala, você não vai conseguir comprar se não fizer parte desse sistema. O dinheiro, entre outras coisas, além da facilidade do roubo, ele também é um foco de bactérias e de vírus. E passa de mão tanto que uma das orientações nesse momento, o que é? Você pegar o dinheiro, lavar a mão, passar álcool gel, enfim. Para vocês terem uma ideia, na Bélgica, um exemplo que eu estava lendo, nesse tempo do coronavírus foi proibido o uso do dinheiro em espécie. Somente pagamento por cartão ou dinheiro digital. Se proibiu. E o que vai acontecer nesse período? Vão ver que o dinheiro não faz falta. E vendo que o dinheiro não faz falta, vai acontecer a necessidade de implantar essa moeda que precisa de estar criando um sistema. E mais isso, nas conversas dos médicos, inclusive antes da troca de ministro, eles estavam comentando que se todas as pessoas tivessem um chip com os dados médicos delas, seria muito mais rápido o tratamento da Covid-19. E que como não tem, então dificulta muito. Então veja bem, a moeda digital, a moeda virtual, ela precisa do chip. Mas não necessariamente começou pelo lado financeiro, começou pelo lado que mais toca a humanidade, que é a saúde. E os médicos, então, estão chegando à conclusão de que se houvesse os dados, é claro que não vai ter só dados médicos, vai ter dados bancários, enfim, todos os dados necessários, mas se esses pacientes tivessem um chip com todos os seus dados, a solução e o atendimento deles seria muito mais rápido, porque ali iria constar o tipo de consanguíneo, o tipo de doença, o que tem, o que não tem, quer dizer, seria muito mais fácil o diagnóstico. Então, começando por esse princípio do chip, a gente coloca o dinheiro em espécie. A humanidade está concluindo e vai chegar a essa conclusão que o dinheiro em espécie, ele de metal, né, viu metal, ele não será mais necessário. A terceira revelação. Apocalipse 3, lendo partes do 1, do 2 e do 7, para que a gente simplifique um pouco, ele diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio, e deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação, o texto que eu já li. A terceira parte, a terceira revelação, é que o governo caminha para ser dominador do povo. É interessante isso, né? Existem leis na sociedade contra crime. Mas você percebeu que os governos do mundo não conseguiram impedir crime,
a circulação de drogas, né, o contrabando de drogas, crime organizado, o narcotráfico, contrabando de armas, tudo isso é ineficaz. Porque o governo, hoje, com a liberdade que as pessoas têm, ele não consegue esse controle. Então, ele caminha para isso. E o exemplo foi dado agora no tempo de coronavírus. Você prestou atenção? Eu estava vendo dados hoje também. 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro estão nas suas casas de quarentena por ordem dos seus governos. Dos 7 bilhões e 700, mais da metade da população do mundo está de quarentena. Não é assustador esse poder? Quando deixou na liberdade, inclusive em São Paulo, o nosso governador, né, que disse democrático, fez ameaças, inclusive andou usando, segundo aí comentando no noticiário, andou usando os dados de celular para controlar o tráfego, para saber se as pessoas estavam em casa ou não. Uma coisa que não pode. Veja bem, os governos observaram, através disso, e vão ver, que para que possa tomar medidas mais rápidas, é necessário que ele seja dominador. Isto é, dominador, autoritário e absoluto. Então a sociedade, e a gente vê essa questão, que ele teve que barrar e peitar muitos que, né, comércio, igrejas, alguns que estavam aí relutantes, mas o governo se impôs. Ele se impôs. Então a terceira revelação é que o governo caminha para ser dominador do povo, como um dia será o anticristo. Ele não vai começar assim, mas ele terminará assim. O que é importante em tudo isso daí? Qual vai ser o princípio que eles vão utilizar para convencer as pessoas que é necessário? E aí está, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o número da besta, a marca, né? Ou o número do seu nome. A quarta revelação é que o direito coletivo, ele anula o direito individual, e cada vez mais isso vai se tornar a realidade. O que a gente está vivendo agora? O direito coletivo, ele supera e anula o direito individual. Por que nós estamos nas casas? Para o bem coletivo. A ordem é essa, olha, você fica em casa para que toda a cidade, toda a nação, todo o estado, ele não seja prejudicado. Veja bem, fechar o comércio, várias indústrias, as igrejas, cinemas, esportes, bares, restaurantes, shopping. Para quê? Para guardar a saúde de todos. Não é essa a afirmação? É isso que tem sido passado. O direito individual que a gente tem de ir e vir, de trabalhar, de abrir a loja, de ir para o seu culto, para a sua missa, ele foi anulado em nome de um bem maior, a coletividade. E será dessa forma que ele vai implantar o autoritarismo. Esse foi o começo de tudo. O governo do anticristo, ele não vai tolerar rebeliões individuais. E todos terão que fazer parte do sistema, porque senão não compra nem vende. Quer dizer, vai ter que viver pela fé. Observe o que aconteceu. As pessoas, um pouco que ficaram sabendo de notícia, foi um tal de correr para o supermercado e foi comprar gel, em vez de comprar um vidro e deixar para o outro, não, comprou 10. Nos mercados fazendo estoque, em muitos lugares, a coisa foi ruim demais, né? Porque começou a faltar e o que resultado? Começou a subir o preço das coisas, né? Se você foi no mercado esses dias, você viu como é que as coisas subiram de preço. E o pior de tudo isso, quem cujo trabalho não é essencial e tentou trabalhar, ele foi imediatamente retalhado pelo governo. Então veja bem, a quarta revelação que nós estamos vendo de Deus é que o direito coletivo ele vai anular o direito individual para que o governo ele vá assumindo esse estado de autoritário, de dominador, porque isso é uma realidade. Esse quinto tem a ver conosco. A quinta revelação. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 7, 11 e 12, diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E vi subir outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curado. Veja bem, a partir desse momento, a igreja passa a ser vista
ela não é mais vista como essencial pelos governos. Por essa razão, elas estão fechadas. Você parou para pensar que, pelo menos em 193 nações, a maior parte das igrejas estão fechadas? 193 nações, as igrejas estão fechadas? A igreja não foi vista como um serviço essencial. Olhando que pessoas estão aí se suicidando, desejando a morte, a gente está sempre atendendo pessoas assim, mas isso não foi considerado essencial. A igreja passou a ser vista pelos governos como dispensável. E, infelizmente, isso vai ampliar. A antipatia pela igreja e quantos pastores tendem a aumentar. Igrejas que, dependendo do lugar, tentaram abrir, denunciados, ainda que pela Constituição só a justiça, só a ordem judicial pode fechar uma igreja, mas hoje, dentro do decreto, nós estamos cumprindo isso. As pessoas, então, elas vão passar a ser mais truculentas e agressivas contra a igreja, especialmente com aquelas que não obedeceram à quarentena, mas isso vai generalizar. Os cristãos verdadeiros vão começar a ser humilhados e xingados de perturbadores da paz, de ignorantes, de causadores de problemas, serão linchados nas redes sociais, serão humilhados. Não admiro muito se esta mensagem for ouvida até o final por muitas pessoas, isso já possa não estar começando acontecendo. Começa a ser alimentado ódio pela igreja. O que a gente enxerga de tudo isso? Duas verdades. De um lado, a necessidade de guiar os povos das nações como um só rebanho, criando uma igreja mundial, porque os governos observaram o seguinte: com as igrejas independentes, uma está obedecendo, está fechada, outra não, está aberta. Então tem a necessidade do governo guiar as igrejas como um só rebanho. Então a necessidade, aliás, existem vários movimentos que não haviam ganho muita força por parte dos governos de interferir nisso no mundo. Mas agora as coisas vão mudar, porque em alguns lugares, mesmo no Brasil, algumas igrejas abriram. E naturalmente que o governo está vendo, atento para essas coisas. Mas, por um outro lado, o que nós vemos? A igreja verdadeira, ela está sendo preparada para que se cumpra aquela profecia e o anticristo seja revelado ao mundo no templo de Deus. 2 Tessalonicenses 2,7 diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, ou detém, dependendo da tradução, até que do meio seja tirado. Então existe uma força que está impedindo a manifestação do anticristo. Vocês percebem por essa revelação que a gente enxerga que todas as coisas estão caminhando. Porque essa pandemia, ela mexeu com tudo das nações. E também com a igreja de Cristo. Mas a manifestação do anticristo, ela é barrada. Existe algo que está aqui na terra e que precisa ser retirado. E em breve, ela será retirada. Mas, até nesse momento, tem uma profecia também de Amós para se cumprir, né, para aqueles que despreza o Antigo Testamento. Lá vamos nós com as profecias. Amós 8, 11 e 12, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Ué, como é que eles não vão achar a pregação? Porque os meios que hoje estão fechados não estarão mais disponíveis para pregar o Evangelho. Então veja bem, de um lado, nós vemos a necessidade, e os governos vão ainda mais ver isso, a necessidade de criar uma igreja mundial, onde o falso profeta, ele irá, essa segunda besta, irá assumir. E da outra, imagina que a humanidade, especialmente aqueles que odeiam a igreja do Senhor e que vão aumentar, não vem a hora, como uma vez uma pessoa
falou-me, poxa, eu podia tirar esses crentes da terra, né? Não aguento mais. Pois é. Pela primeira vez, parece-me que o desejo dos ímpios está próximo de se realizar. O Senhor Jesus Cristo se prepara, com certeza, para vir arrebatar a sua igreja. É uma experiência que nós vamos, se a gente estiver vivo até lá, presenciar e ver que as coisas vão mudar daqui para frente. E a tendência é, mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja que as coisas estão tomando um rumo divergente. Então, a igreja ela não é vista como essencial, por isso que ela está com as portas fechadas. Nunca houve na história, a não ser nas épocas de perseguição que se destruía tudo, nem tinha lugar para congregar, em grutas, né? De se falar de fechar a igreja em todo mundo. Infelizmente, os cristãos de hoje se tornaram políticos. E quando se torna político, eles abandonam o lado profético, o lado do servo de Deus. Então, a gente vê cristão, a gente vê na internet cristão, a preocupação dele é criticar o presidente, é criticar isso, é criticar aquilo, defender partido político. Infelizmente, essa visão, ela distorce. Porque nós temos que lembrar que, embora a gente viva aqui e tenha que lutar pelas coisas, os nossos direitos, as coisas básicas, nós vamos continuar usando gelzinho na mão, viu? A gente vai continuar usando gel, vai usar a máscara, vai fazer tudo isso. Mas nós não somos daqui. Então a gente não pode esquecer que quando a gente se envolve demais com as coisas daqui, a gente esquece as coisas da nossa verdadeira pátria. E quando a igreja começa a não ser mais essencial na terra, algo nos mostra na palavra de Deus que está chegando o tempo em que a igreja do Senhor Jesus, ela vai cumprir aquilo que está em 1 Tessalonicenses 4:16, né? Começa aqueles versículos tão lindos e maravilhosos, que diz: porquanto o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Então, veja, meu irmão, veja, minha irmã, você que está me ouvindo, que vai me ouvir. Nunca tivemos um período, um tempo, em que a igreja fosse colocada como algo não essencial. Vocês já imaginaram a que ponto chegou a humanidade? O que sustenta essas nações e o Brasil é um povo que ora. A sexta revelação, mas ainda não temos só essa. A sexta revelação, essa é fogo. Apocalipse 13, no versículo 11, esse versículo 7. Deixa eu olhar aqui. Não, versículo 5, na verdade. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. Foi-lhe dado uma boca. Todo mundo pergunta, mas o que é essa boca? É a sexta revelação. A mídia controla o povo pelo poder emocional. A mídia, a imprensa em geral, televisão, jornal, rádio, revista, agora pelas redes sociais. A mídia em geral, jornais, revistas, redes sociais, ela controla o povo pelo poder emocional, anulando o poder racional. É por isso que a gente está vendo tantas pessoas com medo e com pânico. Como eu narrei numa das mensagens, quando eu fui numa farmácia em Bauru, e a hora que eu cheguei no caixa, a moça me perguntou, o senhor está com pânico? Eu falei, não. Por quê? Então, os clientes estão entrando aqui em pânico, joga o cartão, passa aí. Eu fui me aproximar de um para perguntar o que ele queria, olhando nas prateleiras. Ele, não, fica falando, se afasta. Uma moça, uma colega minha, uma amiga antiga, chegou aqui depois que ela viu uma reportagem na televisão, ela começou a chorar em pânico aqui, desespero. Isso, a mídia tem esse poder. Ela controla pelo poder emocional. Vemos o resultado disso, foram pessoas enchendo os carrinhos dos supermercados, né, onde começou a subir os alimentos. Acontecendo de pessoas que espirraram perto de outras, foram agredidas, né? É uma coisa, gente chorando, um apavoramento
é muito triste. Infelizmente, a televisão e as redes sociais hoje, a mídia em geral, ela está, mas especialmente no Brasil. O que acontece? Primeiramente, nós vamos ver, vou ter que explicar uma coisa para vocês, exemplificar, para depois poder colocar isso em termos do anticristo. Veja bem, a nossa mídia brasileira, e eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui, comparando com o coronavírus, para mostrar, para poder explicar isso. A nossa mídia ela é uma mídia de esquerda. E como ela é de esquerda, ela sempre coloca aquilo que lhe interessa. Aquilo que é a verdade. Se vocês observarem, vocês não veem na televisão, por exemplo, entrevista com médicos e especialistas que pensam o contrário do que está sendo divulgado aí. Essa coisa maçante de segurar, da quarentena, de uma quarentena chegar a esse ponto, né, que nós estamos desde março. Passamos abril, vamos entrar maio desse jeito. Se a gente olhar, por exemplo, por que é que o carnaval, uma das coisas que eu vi um médico, que não vai aparecer na televisão, mas na internet ele estava colocando, que isso já devia ter sido feito, que já se sabia que, desse mal, dessa necessidade de quarentena, na época do carnaval, mas ninguém controlou o carnaval. Por isso que São Paulo, por exemplo, o Rio e vários estados onde o carnaval ele é bastante frequentado, o número de infecção ele foi muito maior. Então veja bem, nós vamos ver que ninguém consegue governar, quando eu quero dizer mídia controla o povo pelo poder emocional, acima do racional, ninguém consegue governar e exercer poder sem o poder da imprensa. Ninguém. E o anticristo não vai ser exceção. Então quando coloca a boca de blasfêmia, ele fala que ninguém vai conseguir utilizar o poder da imprensa como o anticristo. E essa boca de blasfêmia fala exatamente da perseguição aos cristãos, ou perseguição àqueles que vão ficar, que são aqueles cristãos que vão se tornar, a perseguição à Bíblia Sagrada, especialmente ao nome de Jesus, que vai ser muito humilhado, vai ser muito zombado. Infelizmente, essa lição, é só ver, por exemplo, a dificuldade que tem de governar, que está tendo de governar, os governos que têm problema com a imprensa, como é o caso do Brasil. Vejam que a imprensa, a partir do momento, e eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso, para ver como que o anticristo será o cara em termos de imprensa. Veja bem, até o momento, pelo que eu vi na internet, checando, o coronavírus teve 163 mil mortos. Dados que eu peguei da revista Exame. Em 2018, que era outro governo, veja bem, 163 mil mortos. Em 2018, morreram, isso aí, no mundo, né? Morreram no mundo 1,5 milhão de pessoas com tuberculose. Quer dizer, 9 vezes mais morreram pessoas de tuberculose. E a empresa não falou nada. Vamos lá. Atualmente, 2.300.000 pessoas infectadas por coronavírus no mundo. Em 2018, mais de 10 milhões de pessoas foram infectadas pela tuberculose. Nada, né? Não ouvi nada. A tuberculose ela mata mais que o HIV e que a malária juntos. Agora, interessante. Vamos ver no Brasil, trazer para nós. A Covid-19, ela já infectou no Brasil 36.599 pessoas. Dados que peguei agora à tarde. A tuberculose no Brasil, ela infectou 72 mil pessoas. Nós estamos com 36 e estamos em quarentena. Quer dizer que se fosse feito pela imprensa o que está sendo feito com o coronavírus, nós não teríamos esse número de infectados. Então vamos lá. Morreu de coronavírus 2.347 pessoas, né, até os últimos dados. De tuberculose no Brasil morreu mais de 4.500 pessoas. Aí eu pergunto, por que é que a mesma imprensa não fez, em 2018, com tuberculose, o mesmo que está sendo feito hoje? Era outro governo, eram outros interesses políticos. Aí você pergunta, mas como que se transmite a tuberculose? Da mesma maneira que se transmite o coronavírus. Pela tosse, espirro, cuspe, essas coisas. Não apertar a mão, cumprimentar, beijar. É a mesma forma. Só mudou a doença. Então vejam que
a imprensa, ela tem um poder. Eu trabalhei em imprensa, eu fui jornalista, eu fui jornaleiro, eu fui impressor, eu fui gráfico, eu fui redator de jornal, eu fui colunista, eu tinha uma coluna de piada, de sátira, né? Na verdade era uma sátira política, em plena ditadura militar, chamada Tira e Queda. Eu conheço o poder da imprensa. Infelizmente, o nosso presidente, e assim como também o americano, não sabe lidar muito com o poder da imprensa. Então eles têm uma imprensa contra eles. E é difícil governar. E o anticristo, ele vai... Então eu estou mostrando para vocês que não dá para um presidente, um líder governar sem o apoio do poder da imprensa. Porque a imprensa, a mídia em geral, ela tanto que quando utilizou-se bem do poder da imprensa, que foi através das redes sociais, o Bolsonaro foi eleito. Esse é o poder que ela tem. Ela tem o poder para ajudar e para atrapalhar. Então, o anticristo vai se utilizar como ninguém do poder da imprensa. E isso, essa boca que ele vai ter, com certeza vai ajudar a divulgar muito. Porque nós vamos preparar uma palavra sobre o anticristo, porque tenho visto aí muita gente falando de anticristo, coisas que não são do anticristo. Mesmo na internet eu tenho visto, tem muitos ensinamentos aí que não são, ou interpretações que não são bem aquilo que está na palavra de Deus. Então a gente vai passar uma palavra falando justamente sobre o anticristo. Porque a gente precisa ver, quando fala de anticristo, eu vi uma comparação falando que o presidente Bolsonaro tinha o espírito do anticristo. Então realmente vocês não conhecem o anticristo. Não tem entendimento, porque ele está sendo rejeitado e odiado. O anticristo vai ser admirado e amado. É diferente, ele vai conseguir, mesmo sendo tirano. O mundo vai se maravilhar com ele. Porque as pessoas imaginam que quando ele se tornar ditador, as pessoas vão odiá-lo. Não, elas não vão odiá-lo. Ele vai conseguir isto, porque ele vai ter, além do poder satânico, o poder da imprensa. Então, assim, a gente percebe que as pessoas têm uma visão errada do anticristo. Por isso que ele vai ser uma surpresa para muita gente mesmo, né? Então, o poder da mídia, infelizmente, ele está sendo utilizado assim. Então, você imagina uma pessoa em casa, que ela não ouve a palavra de Deus, ela não recebe nada de Deus, fica só ouvindo notícia, aumentou o número disso, as pessoas estão deprimidas. A gente estava vendo agora à tarde na televisão, que só mostra isso, parei para dar uma olhada, um monte de pessoas e profissionais, eu estou ansiosa, eu estou angustiado, eu estou isso, porque só vê notícia ruim, é só dá ênfase ruim. Por exemplo, olha só que interessante. Então eles relataram aí 2 milhões e 300 milhões de infectados no mundo e 163 mil mortos. Mas você sabia que no mundo já teve 582 mil pessoas que foram curadas? Quer dizer, 3 vezes mais o número que morreu. Sabe por que isso não é divulgado? Porque não me interessa. E no Brasil? No Brasil são 14.026 curados, 5 vezes mais o número que morreu. Isso porque não tem remédio ainda, não foi descoberto um remédio eficaz e nem vacina. Então o número de pessoas que estão sendo curadas é muito grande, mas isso não interessa para a imprensa. Até eu vi uma crítica de uma pessoa que finalmente alguém conseguiu enxergar isso e falou: puxa vida, mas ninguém dá isso, não vão dar, porque a nossa imprensa ela tem interesse. A partir do momento que ela se tornou partidária, a verdade dela não é a verdade absoluta. Verdade absoluta é a palavra. E por último, esse é para cada um refletir. O que está sendo revelado? Está sendo revelado quem é de Deus e quem não é. A última revelação ela é pessoal. Essa eu não preciso olhar o ampute. Quem é de Deus? Em Apocalipse 14, 12, ele diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É tempo de crise nacional, de perseguições, é em tempos de tribulação, de calamidades, de pandemias como estamos vivendo, que se revela a fé e o caráter de cada um. Agora, é interessante que nesse tempo de quarentena, nós estamos vivenciando uma coisa que a igreja nunca passou. A gente não tem na literatura desses últimos 200 anos, 300 anos, uma situação em que a igreja teve que ser obrigada a não se congregar, a ficar reclusa em casa. Vocês imaginam, somos 4 bilhões de pessoas nessa situação. E nesse tempo de quarentena, muito provavelmente, você já escolheu o seu lado. E mesmo que não escolheu o lado, você já escolheu ele. Porque tem o quente, o frio e o morno. Se você não escolheu o lado, é morno. Morno é frio. Imagina você longe da congregação, longe do seu pastor, do seu líder.
Agora você está revelando se você nasceu de novo ou não. Se você é fiel a Deus ou não, porque a Bíblia fala em Provérbios 28:20 que o homem fiel será coberto de bênçãos ou cumulado de bênçãos, conforme atualizado. Agora, de fato, cada cristão está revelando o que é sem nenhuma máscara. Falou-se carnaval, né? Carnaval geralmente usa máscara. Agora não. Começa uma polarização. O quente está se tornando mais quente e o frio está se tornando mais frio. É Apocalipse 22:11. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Você já imaginou que muitas pessoas não estão ouvindo a mensagem do seu pastor, da sua congregação, mas estão online buscando outras coisas na internet? Não tem ninguém vendo, a não ser Deus. Muitos que não se alimentam da palavra de Deus, não têm tido tempo, nem depois, mas estão se alimentando de tanta coisa ruim. Mas é exatamente o propósito desse momento, porque veja bem, o arrebatamento da igreja, ele é por si só uma seleção. E lá em Hebreus 12:14 está escrito aquele texto, aquele versículo que todos conhecem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, então não pode não ter ninguém para perdoar ou ninguém para pedir perdão. Temos que estar em paz com todos. E a santificação. Então, nesse período, e a gente deve ficar mais tempo do que imaginava, nós estamos afastados de estar congregando, de obedecer Hebreus 10:25. Mas a gente está revelando o que é. Aqueles que estão com sede de Deus estão temerosos no sentido... Tem muita gente com medo do coronavírus, mas não com medo do pecado. Não com medo, pior que tudo. Porque se tudo isso está dentro dessas revelações, nós aprendemos o quê? Que as coisas estão se movendo. Mesmo que você esteja parado, você não está observando isso. Então, não existirão mais problemas de uma só nação. Primeira revelação. Segunda, o dinheiro em espécie começa a perder espaço na economia mundial. Terceiro, o governo caminha para se tornar dominador do povo. Quarto, o direito coletivo anula e cancela o direito individual, que é o que está acontecendo conosco. A igreja não é mais vista como essencial nesta terra. Portanto, a igreja, quando eu falo igreja, lembre-se sempre disso. Eu não estou falando denominação, nem placa. Estou falando de pessoas que foram remidas pelo sangue de Jesus Cristo, nasceram de novo e têm uma vida de santificação. Sexto, a mídia controla o povo pelo poder emocional mais do que pelo racional. Ela anula, por isso que o povo está apavorado. E, por último, está sendo revelado quem cada cristão é. O de Deus e o que não é. Aquele que tem zombado, talvez por estar cansado de crer, de esperar, afinal de contas, quanto tempo se fala, como uma irmã uma vez falou para mim, pastor, minha avó falava do arrebatamento da igreja, ela morreu, e não aconteceu nada, e isso nós temos mais de 30 anos. Pois é. Mas até então nunca havíamos visto uma situação dessa. As igrejas em quase todo o mundo, a maioria com as portas fechadas. E as pessoas chegando à conclusão de que não é necessário mais a igreja do Senhor. Então, muitas coisas pretendem acontecer. E nós vamos ver depois, quando retornar os cultos, vamos ver a congregação, quantas pessoas não estarão lá mais. E aí não se espantem, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Então as coisas estão sendo preparadas. E embora muitas pessoas não creiam, Deus não está preocupado com isso. Aliás, Ele nunca está preocupado com nada. Porque tudo segue o cronograma de Cristo. Tudo. Jesus Cristo em breve vai vir arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo vai vir arrebatar aqueles que são dele. E o anticristo aguarda que seja removido, que seja retirado aquele que o detém. Tem muita gente tentando identificar de todas as maneiras, isso é uma briga teológica, mas só existe uma coisa, uma força que há, que detém o aparecimento do anticristo. Mas isso fica para depois. Nós vamos preparar, segundo, se Deus me permitir, uma palavra falando sobre o anticristo. E nós vamos então tentar traduzir de maneira bem simples para que todos possam compreender a verdadeira natureza dele e a gente
parar de acreditar em tantas coisas, né? Tem gente atribuindo anticristo para todo mundo, Macron anticristo, não sei quem tem anticristo. Vamos conhecer primeiramente o que a Bíblia fala sobre o anticristo. Antes de ficar taxando as pessoas, nós vamos descobrir que ele será uma personagem diferenciado. Diferenciado. Por isso que ele vai enganar. Porque tá todo mundo comparando com Hitler, com Átila, com Bolsonaro, com Trump, gente, com Macron. Falta de Bíblia. Isso é falta da palavra de Deus. Vamos nos ater à palavra. Regra máxima. Verdade absoluta é este livro. Este livro. Verdade absoluta. Vamos buscar nele. Ao invés de ficar acreditando um monte de gente, vamos ver o que tem a palavra de Deus. Nunca foi tão urgente a necessidade de buscarmos uma direção e uma orientação da palavra do Senhor. Eu vou dar a bênção final, a bênção apostólica. Eu agradeço até aqui todos os que pacientemente ficaram até o final. Depois pode deixar os seus comentários. Nós vamos preparar aí, se Deus nos direcionar, porque às vezes eu preparo uma coisa e Deus manda fazer outra coisa, então quem manda é Ele, né? Mas a gente sente no coração de falar um pouco do anticristo e tirar. Eu só vi um pastor até hoje com uma pregação que realmente demonstrou bastante conhecedor desse assunto. Então eu vejo que é necessário, né? Mas isso nós estamos falando de coisa de mais de 25 anos atrás. Então está na hora de nós aproveitarmos esse tempo, estarmos refletindo nas nossas vidas espirituais e no propósito que o Senhor tem, que Ele não mudou e vai se cumprir. Jesus disse que vinha arrebatar a igreja, está escrito lá, palavra do Senhor, Ele vai vir buscar e vai vir buscar aqueles que estiverem prontos para subir. Quem não tiver, vai ficar, né? Como diz o cântico, né? Estou pronto para subir. Deixa-me orar a seu favor, orar e dar a bênção. Quero que você receba aí na sua casa, onde você estiver, com o celular, a televisão, o tablet, o computador, o notebook, o que quer que seja. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu recebo. E o amor de Deus, eu também recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu recebo sim. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. Recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Eu recebo. E tenha misericórdia de ti, que eu também recebo a bênção. E o Senhor sobre ti levanta o seu rosto. Eu recebo. E te dê a paz. Eu recebo. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mais uma vez, eu agradeço de coração vocês que estão aí participando do culto, participaram comigo, ouviram a palavra. Espero que vocês possam também pegar essa mensagem, se não for ouvir mais vezes, mas mesmo que ouçam, vocês compartilhem e mandem para outras pessoas. E vamos aguardar tudo que Deus tem para nos falar em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.